Deus. Graça e paz, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com a amada igreja, amém. Senhor, em nome de Jesus, nós já oramos, mas eu quero levantar, Deus, um clamor em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, em prol de cada um de nós aqui. Ó Deus, se existe, Deus, alguém aqui que ainda está com o coração fechado, ainda está, ó Deus, precisando, Deus, do teu agir, do teu mover, num quebrantamento, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor visite o meu irmão e a minha irmã nesse momento, Deus. Porque, ó Deus, todos nós viemos aqui não para ouvir o que o pregador tem a dizer, mas aquilo que o Senhor tem a nos dizer através do pregador, meu Pai. Seja trabalhando, jogando por terra toda a fortaleza, toda a oposição, Senhor, ao teu agir, ao teu mover. Quero também, em nome de Jesus, Senhor, levantar um clamor, ó Deus, em prol dos nossos irmãos, ó Deus, na Ucrânia, na Rússia, na Polônia, em todos aqueles países, ó Deus, que estão sendo atingidos direta e indiretamente, Deus, por essa guerra. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, nós pedimos, Pai querido, que o Senhor possa estar ainda lá agora, ali, ó Deus, tocando, ó Deus, no coração, ó Deus, do presidente da Rússia, Vladimir Putin, Deus, porque a tua palavra diz, meu Pai, que o coração do rei está em tuas mãos e o seu movimento, Pai querido, para onde o Senhor quer. A tua palavra, Senhor, menciona de guerra e rumores de guerra como prenúncio, ó Deus, da tua volta. Não sabemos se isso já está ou não, mas, ó Deus, o tom está aumentando ali, ó Deus, ó Deus, a movimentação, ó Deus, pelo menos a intenção de movimentação de armas nucleares. Deus, em nome de Jesus, a última palavra é tua, vai lá, meu Pai. Ó Deus, ontem quando eu vi, ó Deus, a reportagem de pessoas saindo, deixando para trás casa, deixando para trás, ó Deus, os bens, indo, ó Deus, para a Polônia, Senhor, eu pude, ó Deus, ficar, ó Deus, sensibilizado, Pai querido. Vai lá e tem nossos irmãos que estão na Rússia, estão na Ucrânia, estão na Polônia, estão ali, ó Deus, estão também sofrendo direto e indiretamente, ó Deus. Vai lá, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e põe um fim nesta situação. Envia lá, Deus, os teus anjos, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. E, ó Deus, essa noite nós estaremos, ó Pai, ó Deus, comentando, ó Deus, a respeito, Deus, o tema dessa igreja, ó Deus, é que está em obra a tua obra. Estaremos fazendo, Deus, um comentário a respeito, Deus, da tua obra, com nós como agentes de transformações, ó Deus, nesta obra que o Deus não iniciou este ano, não iniciou hoje, ó Deus, mas já, ó Deus, é algo que vem antes da fundação dos tempos, Senhor. Em nome de Jesus, abre o nosso coração, Senhor, abre nossa mente, o nosso ouvido, para que possamos, ó Deus, ouvir e no final sairmos daqui, ó Deus, com um conhecimento maior do que tínhamos, do que quando aqui entramos. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém, Senhor. Irmãos, vamos estar fazendo esse nosso comentário e vamos pegar a experiência do nosso irmão Neemias num episódio da sua vida, e eu creio que nos ajuda. Tem outros personagens, mas eu gostaria que nós ficássemos com Neemias. Neemias capítulo 6, o versículo de número 3. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto, uma grande obra, e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com você? Eu gostaria que nós prestássemos atenção, e desse versículo é a parte que serve para nos orientar nesse comentário, é a que diz: estou executando um grande projeto ou uma grande obra e não posso descer ou não posso parar. Amém? Pode sentar. Queridos, Neemias, ele era copeiro, e copeiro naquela época era uma posição muito importante e, por que não dizer também, extremamente perigosa, porque o copeiro ele era responsável por provar a comida que o rei ia experimentar. Então, se houvesse alguma coisa naquela comida, o copeiro ele seria, né, a bola da vez.
né? E Neemias, ele estava ali num dos seus dias, e ele recebe a visita do seu irmão Hanani. E eu fico pensando, quando nós estamos em casa e nós recebemos a visita de alguém que estava distante, nós procuramos atualizar os assuntos. E como é que está fulano? Como é que está Beltrano? E isso, aquilo. E Neemias, ele pergunta como estava Jerusalém. Hanani então atualiza, fala que Jerusalém, que havia sido tomada pelo exército babilônico, e agora o texto ele está ambientado no exército persa. Ele foi atualizado e Hanani conta para ele que a situação não estava ruim, o pessoal estava com necessidade, os muros estavam derrubados, e isso provoca uma extrema comoção em Neemias. Neemias estava no palácio, uma vida palaciana, uma vida confortável, e aquilo mexe com ele. E você que leu, e se você ler, você percebe que durante muito tempo essa situação mexeu emocionalmente com Neemias, mudou o seu semblante. E ele então continua executando, só que, como a Bíblia diz, né, que um coração alegre formoseia o rosto. O contrário também é verdade, né? Se você não está bem, teu coração não está legal, isso deixa transparecer com o seu semblante, o seu sorriso, o seu humor. E aconteceu, e o rei e a rainha então perguntam o que estava acontecendo, porque eles nunca haviam visto Neemias naquela situação. Quando lendo isso, eu fiquei pensando a sinuca de bico que Neemias estava. Porque, como ele era responsável da comida, você imagina, aquele que é responsável de provar a comida que eu vou comer, está com semblante alguma coisa, né? Ligou o alerta. Então Neemias, a situação dele estava complicada, além de toda essa questão emocional. Então Neemias conta a história e fala, não, como eu poderia ficar contente sabendo que a terra onde eu nasci, a terra dos meus parentes está destruída. A situação não está horrível a situação ali. Então Neemias acha graça e o rei concede a ele uma licença para interesses particulares. E o rei pergunta, quanto tempo você precisa para resolver essas questões? E Neemias tratou com ele ali aquela questão que ele foi, e ele arrumou com o rei toda aquela questão que ele precisava, né, para aquela obra, aquela empreitada que ele imaginava. E ele sai. Então ele vai à cidade, e quando ele chegando na cidade, ele chega de forma anônima, porque uma coisa é você ouvir falar, e é do ser humano. Por mais que alguém pinte um quadro negativo, você não consegue imaginar a realidade daquele negativo. Você imagina o negativo. Só que quando você se depara com aquela situação, né, e você fala, eu pensava que a coisa estava ruim, mas a coisa está pior ainda. E foi o que aconteceu. Hanani havia descrito um quadro catastrófico para Neemias, só quando ele chega ali, ele vê que a coisa era complicada, muito mais do que ele imaginava. E ele chega de forma anônima ali e faz aquele levantamento para saber como é que estava a situação e o que ele poderia fazer para reverter aquele quadro. Eu começo essa nossa conversa mostrando que, e eu dei o tema dessa nossa fala, nós como agentes de mudança. Eu estou pegando o gancho do tema da nossa igreja para esse ano, que é em obras, Deus está trabalhando. Eu queria pensar não na obra em si, mas nos instrumentos, os veículos que Deus usa para implementar esta obra. E por isso eu dei esse tema. Pensarmos em nós como agentes de mudança. Quando Neemias ele se inteira da situação, eu penso que na cabeça de Neemias passou o seguinte pensamento: alguém
precisa fazer alguma coisa. Alguém precisa fazer alguma coisa. E Neemias falou: eu vou fazer. Ele se compadeceu daquela situação, chamou para si a responsabilidade. Lembrando, irmãos, Neemias estava no palácio, confortável, ali, não precisava empreitar esse trabalho, entrar nessa questão, mas ele se sentiu incomodado. Como nós, enquanto agentes de mudança, nós precisamos nos incomodar com a situação à nossa volta. Nós somos chamados, a Bíblia diz, que nós somos chamados como sal e luz deste mundo. Jesus, quando ele orou, não só pelos discípulos, mas também por nós, ele fala: Senhor, Pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas eu os peço que os livre do mal. E a nossa tentação de nós ficarmos aqui, é tão bom nós ficarmos na igreja, mas a nossa missão é lá fora, é no nosso local de trabalho, é onde nós moramos, que vira e mexe a situação, ela fica instável. É ali porque Deus nos colocou ali. Deus nos colocou ali para nós fazermos mudança. Deus nos colocou ali para que aquelas pessoas pudessem ler a Bíblia que está na nossa vida. E Paulo diz que nós somos a carta de Deus escrita aos homens. Então nós precisamos, como agente de transformação, de mudança, precisamos nos incomodar com essa situação. Nós precisamos ter esse incômodo. E muitas vezes eu penso que Deus permite que nós enfrentemos determinadas coisas para que nós nunca fiquemos na nossa zona de conforto. Eu penso que se Deus não tivesse permitido, pensamento meu, Deus não tivesse permitido que o povo tivesse aquela situação complicada no Egito, o povo estava lá. Você vê que na travessia, quando a coisa apertava, o povo dizia: não, lá nós tínhamos comida, nós tínhamos isso, nós tínhamos aquilo. E eu fico pensando, onde escravo tem vida boa? Estava sempre olhando para trás, para aquela situação. Então eu penso que Deus permite que enfrentemos essas situações para que a gente nunca fique numa situação de conforto, numa zona de conforto. Possamos estar incomodados aqui e possamos lembrar a nossa função, que nós estamos aqui como servos. É o lema dos embaixadores, né? Que é aquele que representa um país em outro. Nós, como os embaixadores do rei, representamos o reino de Deus aqui na terra. E eu penso, irmãos, a coisa está ruim, está complicada. De dia para dia, a coisa fica mais complicada ainda. Mas você imagina como seria se nós, enquanto igreja do Senhor, não estivéssemos aqui. Paulo, na sua carta a Tessalonicenses, diz que há um poder que cerceia, há um poder que limita a atuação do inimigo. Ele diz que esse poder é a igreja, porque a atuação da igreja que tem contido, não tem permitido que o diabo não faça mais arruaça do que tem feito. Então cabe a nós uma responsabilidade. E para que nós possamos ser agente de mudança, além de nós nos incomodarmos com a situação à nossa volta, nós precisamos entender que nós encontraremos opositores. Neemias, quando ele intentou, eu não sei se ele pensou que ele encontraria alguém que estava satisfeito e não queria que Jerusalém fosse reedificada. Eu não sei se na cabeça dele passou isso. Eu penso que na cabeça de Neemias, ele pensou naquela questão da infraestrutura. Tem que reerguer o muro, eu vou ter que contratar trabalhadores, contratar uma empresa, né, uma construtora Mas ele não imaginava que ele ia encontrar pessoas que estavam satisfeitas com a situação e não queria que Jerusalém voltasse a ser aquilo que ela foi. Então, na nossa vida, nós não podemos esquecer que nós teremos. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus não nos engana, Ele fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós não tínhamos e continuaremos não tendo vida fácil. E agora nós temos um inimigo, e a Bíblia diz que a nossa carne, a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e os potestades que atuam nas regiões celestiais. Nós, enquanto agente de mudanças, nós encontraremos esses opositores que se opõem à obra de Deus. Há um tempo atrás, nós tínhamos, na história da igreja, a oposição aos inimigos, que eram quase que predominantemente de fora. E de um tempo para cá, a igreja tem a oposição, e talvez essa oposição tenha se tornado maior com os de dentro. Com os de dentro, você vê que o diabo ele tem minado a igreja. E às vezes eu conversava com algumas pessoas, e diante de tudo que nós ouvimos, eu às vezes fico pensando, será que sou eu que estou errado? Os demais estão certos? Tamanha é a pressão, tamanha é a heresia, as sutilezas que entram e têm entrado na igreja, e a oposição a uma vida santa. Então, como agente de mudança, nós não podemos esquecer das oposições. Paulo lhe diz que na sua peregrinação missionária, no avanço, na obra que ele tinha, ele fala, em dado momento, no ápice da sua angústia, ele fala que ele se deparou com situações que ele dizia, adversários por fora e temores por dentro. A luta é muito grande. E você e eu, na nossa caminhada, nós vivenciamos isso, de nos mantermos. Estamos chegando ao final desse dia, e se nós olharmos como foi difícil, para uns mais, outros menos, nós nos mantermos na presença de Deus. Tamanha luta que nós enfrentamos. Eu mencionei aqui uma oração ontem, vendo o noticiário, daquelas pessoas saindo, deixando para casa. Pegou o que pôde abandonar. Teve um lá que 6 horas de carro, mais não sei quantas de trem, depois teve que andar e ficou ali na fronteira com a Polônia, aguardando. E quando chegou ali, eu falei com a Ana, chegando ali, com a recepção, foi o melhor que os poloneses podiam dar, mas pão com mortadela. E eu falei, você imagina essa pessoa, deixou a geladeira abarrotada, e chegando ali, teve que se contentar com pão com mortadela, aquela situação, e tudo ali. Então hoje nós chegamos ao final do nosso dia, e nós olhamos para trás, qual foi o saldo? Como foi para nos mantermos em atividade, nos mantermos ligados com Deus, ou porque tivemos dificuldades com outras pessoas, ou as nossas dificuldades, a luta que nós temos para nos mantermos com o Senhor, porque a pegada é muito grande. Então, irmãos, como agentes de mudanças, não podemos esquecer da oposição, que nós não vamos ter vida fácil, mas a nossa luta. A Bíblia diz que aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é digno do Senhor. E como somos agentes de mudança, precisamos estar preparados para assumir riscos. A vida em si, ela já é um eterno assumir riscos. Você, a todo momento, durante todo o dia, você é submetido a tomada de decisões, umas mais simples, complexas, se vai comprar 2 ou 3 pães, se vai sair 5 minutos ou 10 minutos mais cedo, e outras mais complicadas, que põem em risco não só a sua vida, mas também a vida de todos que estão. Decisões que comprometem a sua família. Neemias, ele estava ali e ele empreendeu a reconstrução da cidade, contratando trabalhadores, contratando uma empresa, uma construtora, mas ele, não sei se ele contava com os opositores, Sambalat, Tobias e companhia. E nós vemos que nessa frase que nós pensamos do livro de Neemias, e ele fala que ele estava fazendo uma grande obra, e não poderia.
Você que leu ou você que vai ler, você percebe que o pessoal foi tentando de todas as maneiras impedir. Foi da sutileza e foi tentando e foi aumentando a resistência, até que o pessoal intentou contra a sua vida, armou uma situação contra a sua vida. Então, queridos, quando você e eu, nós somos agentes de mudança, nós assumimos esse risco. A Bíblia diz que por amor a Jesus, por seguirmos a Jesus, nós somos entregues à morte a todo dia. Pode ser aquela morte objetiva, realmente a cessação da vida biológica, como também aquela morte emocional, psicológica, em outras áreas. Nós não podemos esquecer isso que nós temos. Mas o Senhor tem estado conosco. E nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos não esquecer disso. Que o Senhor está conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos ouvido vários testemunhos de pessoas que saem, Jesus as tira de uma situação complicada em termos de testemunho. E quando eles estão passando, ele percebe que tem todo um circo armado para tirar a sua vida, principalmente o pessoal que sai do tráfico. E passando por ali, ele, humanamente falando, ele sabe que chegou o dia, o momento. Mas ele percebe quando Deus, ele começa a fechar a boca dos leões. E ele passa aí e dá o testemunho: eu sabia que ia acontecer, eu sabia que aquelas pessoas iriam me matar. Talvez você tenha um testemunho assim, de uma situação que você esteve de alta periculosidade e não dava para voltar, e você continuou, e você viu o anjo de Deus. E pode ser que Deus te deu o privilégio de você ouvir o testemunho de que daquelas pessoas que tentavam mal contra você, elas darem um testemunho e falam assim: olha, eu fui mal intencionado contra você, mas eu vi um brilho. Eu já vi esse testemunho. Eu vi uma luz, ou então eu vi anjos ao teu redor. E eles retrocedem, porque nós, enquanto agentes de mudança, nós precisamos entender que temos que assumir o risco. Nós precisamos, diante dessas situações que nós nos deparamos, que nós estamos envolvidos, nas quais Deus nos coloca, nós temos duas reações. Você pode deixar para trás, você pode abandonar. Neemias, ele poderia, tinha uma vida confortável, ele não precisava ali. Ou nós fazemos como Neemias, pensando, alguém tem que fazer alguma coisa, e ele falar: sou eu. Como o nosso irmão Isaías, que disse, quando Deus mostra o quadro, aquele quadro para Isaías, e ele fala, Deus fala: quem enviarei? Ele fala: Senhor, eu estou aqui. Não precisa chamar ninguém, eu estou aqui, eu vou. Esse desafio ecoa para cada um de nós, diante das lutas, diante das dificuldades, diante dessa grande obra que Deus te deu o privilégio de participar, nos deu. Você tem duas opções. Você pode ficar na sua vida confortável, ou você pode dizer: alguém precisa fazer uma coisa, e esse alguém seria eu vou. Como Neemias, nós temos que nos lançar nessa grande empreitada. A Bíblia, o Senhor Jesus, ele diz que os campos estão brancos para a ceifa. Rogue ao Senhor da seara que mande trabalhadores. E esse apelo está ecoando. Os campos estão brancos e poucos são os trabalhadores. E esse desafio, ele também nos fala, ecoa em nossos ouvidos e nosso coração hoje. Eu concluo contando a história de 4 pessoas. Todos, alguém, qualquer um e ninguém. Havia um trabalho importante a ser feito
e todos tinham certeza de que alguém o faria. Qualquer um poderia tê-lo feito, mas ninguém o fez. Alguém zangou-se porque era um trabalho de todos. Todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. No final, todos culpou alguém quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por essa mensagem que nos lembra da nossa responsabilidade, da nossa participação nessa grande obra que o Senhor iniciou, que não é de agora, antes da fundação do mundo, Senhor. Deus, a obra é muito grande. Muitas vezes, Pai querido, nós nos sentimos pequenos diante de tamanho desafio. Mas, Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra diz que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de graça. O Senhor disse também que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E o mesmo Deus que chama é aquele que capacita. Possa nos ajudar quando o temor bater, Senhor. Porque como Neemias, humano que somos, talvez Neemias também tenha enfrentado o medo. O medo bateu a sua porta. E muitas vezes também bate a nossa, Senhor. Mas que possamos buscar força no Senhor, sabendo que o Senhor, nós e o Senhor, somos maioria absoluta. E o Senhor é aquele que vai adiante de nós, fechando a boca dos leões, e faz com que nós passemos incólume diante de toda a situação. E Deus, porque nós estamos avançando para o prêmio da soberana vocação. E Deus, em nome de Jesus, o ideal para nossas vidas, Deus, é nós falarmos como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nós sabemos, Deus, que não é fácil, mas muito obrigado, Deus, porque o mesmo Deus que chama é aquele que capacita. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Lembrando, irmãos, que quarta-feira nós temos o nosso culto. Quinta-feira, a nossa reunião de oração. Ok? Tem mais alguma atividade? Não? Então nós vamos estar encerrando a programação desta noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Que o maravilhoso amor de Deus o Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com a sua igreja. Não só essa que está reunida aqui, mas sobre a igreja que está espalhada sobre toda a terra, na Ucrânia, na Rússia, Polônia, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja diga amém.